Saudações em Cristo, meus amados irmãos. Vamos ao estudo de quarta-feira? Vamos retomar aqui o nosso estudo? Estamos estudando sobre a origem do pecado na visão reformada e em diferentes teologias. Na última aula nós verificamos a visão reformada acerca da origem do pecado. E como prometido, na aula de hoje nós estudaremos posições divergentes da posição reformada acerca da origem do pecado. Verificaremos, neste sentido, pensamento pelagiano, o pensamento semi-pelagiano, o pensamento católico e o pensamento evolucionista acerca da origem do pecado. Como prometido, bora lá? Vamos começar aqui com a tese ou pensamento pelagiano do pecado. Pelagiano por quê? Porque deriva do nome do seu maior defensor, fomentador desta tese acerca do pecado. O nome deste cidadão era Pelágio, e Pelágio era um monge britânico, um monge ascético lá do século V. A doutrina pelagiana, portanto, este nome, este termo, deriva do seu nome. Pois bem, Pelágio ele insistiu ardentemente em refutar as ideias de Agostinho de Hipona sobre a doutrina do pecado original. Olha só, precisamos dar aqui uma olhadela no pensamento de Agostinho. Primeiro, bem rápido, para depois focarmos aqui no pensamento de Pelágio. Isto porque Pelágio vai confrontar essas ideias de Agostinho. Quais eram, em tese, de uma maneira sumária e sucinta aqui, os pilares do pensamento de Agostinho? Agostinho defendia que o pecado original de Adão foi herdado. Então, houve o pecado original e ele defendia que o pecado, foi herdado para toda a humanidade. Ele entendia que após a queda, o homem então se tornou escravo do pecado. O homem não é um ser espiritualmente falando livre e, portanto, o homem perdeu o seu livre-arbítrio, entendendo que livre-arbítrio no pensamento agostiniano é a perda de fazer escolhas. Reparem agora, grife agora. Escolhas espirituais, tá ok? Então ele entendia que o homem, depois da queda, não pode não pecar. Em outras palavras, após a queda, o homem não pode deixar de pecar, porque ele perdeu a origem, o seu estado original de retidão e também, por consequência, perdeu o seu livre-arbítrio. E no tocante à salvação, Agostinho defendia uma posição monergista, isto é, uma posição que depende apenas de Deus no tocante à salvação. O homem, para ser salvo, depende, segundo Agostinho, totalmente da graça de Deus, e o homem então não pode colaborar com essa graça. Sobre o pecado, voltando agora ao pensamento de Pelágio. Sobre o pecado, Pelágio, ele não cria no pecado original, como Agostinho cria. Então ele não cria, em decorrência disso, que todo homem é pecador. Mas ele cria numa série de coisas contrárias ao pensamento de Agostinho. Por exemplo, ele cria que mesmo após a queda, não há natureza pecaminosa no homem antes dele pecar. Então, enquanto a criança não pecar, ela não carrega a natureza pecaminosa herdada de Adão. Ele cria também que o homem, na verdade, no homem, não há disposição pecaminosa para o pecado. No homem natural não há essa inclinação. Ele cria que o homem nasce com sua vontade perfeitamente livre. Portanto, ele cria no livre-arbítrio. Ele também cria que o pecado consiste na escolha deliberada do mal por parte do homem, através do quê? Da livre vontade do homem, através do seu livre-arbítrio. Esse mal aqui, entenda-se, mal espiritual.
Ele também cria que a queda de Adão afetou apenas Adão. Cria ainda que cada um dos descendentes de Adão nasce no estado, digamos assim, de neutralidade moral. Então ele cria que Adão foi um péssimo exemplo para a sua descendência, para você e para mim. Mas que as ações de Adão não teriam consequências para nós. Não teriam consequências para todos os descendentes de Adão. Com relação a Cristo, então, ele enxergava que Cristo foi apenas um excelente exemplo para a humanidade seguir. Sobre a salvação. Sobre a salvação, Pelágio insistia em algumas coisas. Ele insistia que o homem continua, portanto, com o livre-arbítrio depois da queda. Então ele pode desejar coisas espirituais que estão no coração de Deus. Ele pode desejar o bem espiritual. Ele insistia também que Deus já fez tudo o que poderia fazer para o homem ser salvo ao ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz. Então Deus já atuou com graça enviando Jesus. Daqui para frente depende totalmente do homem em fazer essa escolha e obter essa salvação caminhando rumo a Deus. Com isso, ele negava o quê? Ele negava a graça divina para a salvação. Ele insistia que o homem pode obter a salvação por si mesmo, sem qualquer influência divina, olhando apenas para a história e para o exemplo de Cristo, e que Deus então não vai atuar mais com a sua graça. A responsabilidade agora é do homem. E ele insistia também a respeito da salvação. Ele insistia que todo homem é totalmente responsável por escolher ou não a sua salvação. De fato, a igreja condenou as teses de Pelágio e condenou assim, digamos, entre aspas aqui, progressivamente. Condenou lá no Concílio de Cartago, 418, condenou lá no Concílio de Éfeso, 431 e lá no Concílio de Orange, 529. E então a igreja passou a adotar a posição agostiniana. Passou a adotar aqui, entre aspas. Nós vamos verificar por que foi entre aspas quando nós estudarmos ainda neste vídeo o pensamento católico acerca do pecado. Vamos à tese semipelagiana do pecado. Semipelagiana porque é um pelagianismo, digamos assim, pela metade. Já ouviram falar em João Cassiano? Pois bem, esse é o maior divulgador, defensor da tese semipelagiana do pecado. João Cassiano foi um monge de Marsella, lá na França, do século V também, e ele então foi o principal, digamos assim, teólogo desta controvérsia semipelagiana. Vejam só, o semipelagianismo consiste na tentativa de conciliar a visão de Pelágio e a visão de Agostinho. O que fez João Cassiano? João Cassiano ele buscou oferecer uma posição intermediária entre o monergismo de Agostinho e a salvação pelas obras de Pelágio. Portanto, o semipelagianismo é uma síntese, digamos assim, entre a posição agostiniana e a posição pelagiana. Pois bem, essa síntese conquistou muitos adeptos, dentre os bispos, presbíteros, teólogos, que acabaram aderindo ao pensamento de João Cassiano. Fato, meus amados irmãos, é que o pensamento, ou o semipelagianismo, deve ser visto como uma posição, então, sinergista a respeito da salvação. Sinergista por quê? Porque existe a parte de Deus e a parte do homem. Mais precisamente, o homem tem que cooperar com a graça de Deus. Vamos lá. Sobre o pecado, o semipelagianismo ensinava basicamente que houve sim, ao contrário de Pelágio,
houve o pecado original. Que com o pecado original, com a queda de Adão, não houve a depravação total do homem. Olha só, não houve a depravação total, como Agostinho defendia. O que ocorreu, segundo o semipelagianismo, foi uma depravação parcial. Que mesmo então, depois da queda, o homem ainda tem o seu livre-arbítrio. Ele então pode escolher o bem espiritual. E sobre o pecado, então, o semipelagianismo insistia em ensinar basicamente, ainda que após a queda, a graça de Deus ela está disponível ao pecador. Mas o homem deve, então, por si mesmo, decidir cooperar com essa graça. Então, o semipelagianismo insistia basicamente que o homem está, sim, contaminado pelo pecado, mas não de um modo que o torna incapaz de dar uma forcinha, dar uma colaborada com a graça de Deus. E sobre a salvação? Sobre a salvação, o semipelagianismo ensina, por exemplo, que o homem é salvo por Deus mediante a graça. Aí você gostou, né? Parece protestantismo histórico. Mas tem uma vírgula. Entendi aqui. O homem é salvo por Deus mediante a graça, vírgula, mas que o homem precisaria ou precisa dar o primeiro passo em direção a Deus. Aí vem a graça. Depois do primeiro passo vem a graça. Também insistia sobre a salvação que após este primeiro passo do homem em direção a Deus, Deus daí em diante completará o processo da salvação do homem. Reparem que o semipelagianismo entende, assim como o pelagianismo e assim como o catolicismo, entende a salvação como o processo, enquanto que os reformados entendem a salvação como um ato único, como uma situação posicional do crente em direção a Deus. Bom, isso foi apenas um parênteses, tá ok? Então a doutrina, por outro lado, da predestinação de Agostinho para o semipelagianismo, ela é inconsistente. Hoje está difícil, hein? É o pigarro. Esse tempo aí. Queridos, a doutrina da predestinação de Agostinho é inconsciente no pensamento semipelagiano. Por quê? Porque para os semipelagianos, a doutrina da predestinação anula a responsabilidade do homem em dar este primeiro passo em direção a Deus. Mas, por outro lado, eles acreditavam sim na predestinação, só que sutilmente, de uma maneira sinuosa, por um outro aspecto. Eles entendiam, eles acreditavam na salvação, na predestinação, mas entendendo por predestinação o fato de Deus, ao fazer uso da sua onisciência, ele viu na história aqueles que creriam em Cristo. Então, por Deus conhecer o futuro e conhecer quem creria, Deus então registrou no livro da vida. Deus predestinou mediante a presciência e não mediante a sua soberania, em face a uma visão monergista, ou seja, Deus fazendo uso livre da sua vontade em escolher quem será salvo, tá bom? Então o semipelagianismo, ele foi condenado também pela igreja lá no concílio de 529, o concílio de Orange. Agora há uma curiosidade. A maioria do que nós vemos hoje no arraial evangélico, do que nós temos hoje entre os evangélicos, pode parecer que esta maioria seja de armeniano, mas não é. Não é. O que temos hoje de crentes falando que são arminianos, na prática não são, porque eles têm uma mente semipelagiana.
O semipelagianismo está incutido na mente desses crentes que se dizem arminiano. Por exemplo, o arminiano, ele cria na depravação total do homem, assim como o calvinismo. O semipelagianismo e o pelagianismo não criam na depravação total do homem. Então, na verdade, o que temos hoje na seara evangélica são poucos arminianos clássicos hoje em dia. O que temos mesmo é um monte de crente falando que são arminianos, mas eles são teologicamente semipelagianos. Bom, vamos continuar aqui. Foi apenas um parênteses. A tese aqui católica do pecado. Irmãos, o católico, ele crê sim no pecado original. Para o catolicismo, o pecado original é principalmente, vejam só, uma condição negativa, uma condição uma condição negativa no sentido de que na ausência da retidão original, o homem perdeu a sua retidão original com a qual ele fora criado, com a qual ele fora revestido sobrenaturalmente. Então, a retidão original no pensamento católico foi suprimida por conta da queda, tá ok? Para o católico, então, o homem se encontra num estado de aversão a Deus e, por isso, defendem sim que o homem está no estado de pecado. Agora, fazendo um parênteses aqui, é curioso entender que, olhando de uma maneira mais latente aqui o pensamento católico acerca do pecado, é curioso observar que, para o catolicismo, o pecado consiste... Para o catolicismo, o pecado em si, digamos assim, consiste somente nas ações dos homens. E essas ações são resultados de uma escolha deliberada, de uma escolha propositada da vontade humana. Então, ao considerar o pecado somente a partir das ações do homem, o católico entende que os desejos, as disposições ímpias não podem em si mesmos serem considerados pecados, no sentido, digamos assim, estrito da palavra, do conceito. Mas eles entendem que a disposição ímpia, os desejos ímpios, as afeições ímpias, por detrás dos atos, podem ser de natureza pecaminosa e tendem a produzir o pecado. Curioso observar nisso a mente, digamos assim, católica. Mas voltando aqui no centro do nosso vídeo aqui, do nosso estudo. O católico, então, ele nega o pelagianismo e nega o semipelagianismo. O pensamento católico sobre o pecado, reparem só, não é agostiniano. Por isso que eu falei lá que aparentemente adotou a visão de Agostinho. Não, curiosamente, o pensamento católico acerca do pecado, ele não é agostiniano, ele não é pelagiano e ele não é semipelagiano. A tese católica sobre o pecado mais parece ser uma adaptação do pelagianismo com o semipelagianismo. E isto porque o católico defende os conceitos de graça suficiente de Deus e graça eficaz. O que vem a ser a graça suficiente no pensamento católico? A graça suficiente no pensamento católico, este conceito foi desenvolvido justamente para negar o semipelagianismo, pois para o conceito, no conselho da graça suficiente, é necessária a ação primeira de Deus no homem. E o que dizia lá o semipelagianismo? Que o homem precisa dar o primeiro passo. Então, para quebrar isso, o catolicismo coloca esse conceito de graça suficiente, pois eles entendem que é necessária a ação primeira de Deus no homem. E o conceito de graça eficaz? É para negar o pelagianismo, pois esse conceito, o conceito de graça eficaz, afirma que o homem não é capaz de alcançar a salvação por si mesmo, como defendia Pelágio.
Olha só, vamos pegar aqui a graça suficiente para dar uma olhada mais detida. A graça suficiente, no pensamento católico, é apenas, repare, apenas o despertamento de Deus no coração do homem. Então, assim, o homem, é despertado por Deus, porque o católico crê no pecado original. Mas este despertamento não é capaz de salvá-lo, é capaz apenas de dar ao homem esta motivação, este despertamento de buscar a Deus. Então, ocorre aqui a graça suficiente para despertar o homem. Tá ok? Da sua aversão a Deus. E aí eles entram com o conceito da graça eficaz. A graça eficaz vem depois da graça suficiente. A graça eficaz é dada por Deus mediante, agora sim, a participação humana, a busca intensa do homem, através de muita oração, através de muita piedade. Então, é dada por Deus a graça suficiente, mediante a busca do homem, após esse, então, ser tocado pela graça suficiente. A graça eficaz, ela vem depois da graça suficiente, porque a graça suficiente toca o homem. E agora o homem é responsável por correr atrás da graça eficaz. Eficaz porque ela vai garantir a salvação. Então, quando Deus dá a sua graça eficaz, depois de muita busca, muita vida piedosa, o homem então conseguirá, aí sim, a partir disso sim, ser salvo e ser santo. Como que eles gostam de ilustrar esse conceito? Eles vão para o conceito do carro na concessionária e do carro lá no destino final. Eles entendem a diferença entre graça, ou explicam a diferença entre graça suficiente e graça eficaz da seguinte maneira. Imagine você foi comprar um carro, saiu da concessionária. Você não consegue chegar no seu destino final, porque quando você compra um carro, vem o quê? Um cheirinho, digamos assim, só de gasolina. Mas essa gasolina é suficiente para mover o carro rumo ao destino original. Então ela é suficiente para mover inicialmente o carro, mas ela não é eficaz essa gasolina não é eficaz para que você chegue no seu destino. Então você tem que passar aonde? Você tem que passar no posto de gasolina para abastecer com a graça eficaz, com a gasolina eficaz aqui que vai te dar autonomia, condições de chegar ao destino final. Graça suficiente, o início. Graça eficaz até o rumo, o destino final. Tá ok? Vamos ver aqui alguns problemas da tese católica acerca do pecado. Primeiro, porque nega totalmente a soberania de Deus na salvação. Esse negócio de graça suficiente e graça eficaz, você negou a soberania no processo da salvação. Portanto, não é uma visão agostiniana como fora defendida lá naqueles concílios. Outro problema é que o catolicismo, então, afirma um sinergismo na salvação. E também entende a salvação como um processo. Só um parênteses para ficar mais claro. Como que o protestante entende? Sobretudo o reformado. A salvação não é um processo. A salvação se dá na justificação do homem. E isso é uma questão posicional. O que é processual é a santificação. É a busca pela restauração da imagem de Cristo no crente. Mas vamos voltar aqui para os problemas do catolicismo com relação ao pecado. Portanto, a salvação para o católico depende de Deus e do homem. Então ela é sinergista. Um outro problema. Deus não salva por completo, então. O homem pode ficar apenas com a graça suficiente. E se ele não buscar e não obter a graça eficaz, ele não será salvo. Então isso coloca a salvação na dependência do homem. A salvação também pode ser, então, nesse caso, perdida. E a conversão completa, digamos assim, depende também do homem. Porque depende dele buscar ardentemente a graça eficaz através de uma vida pia, uma vida piedosa, tá? Uma vida de oração. Irmãos, com todo respeito,
nós temos que respeitar. Mas eu vou lhes dizer uma coisa aqui, que é meu entendimento. A tese católica concentra, na minha visão, mais uma tentativa religiosa de combater o pelagianismo e o semipelagianismo do que na adequada exegese bíblica. Então eu entendo dessa maneira. É mais uma ginástica, mais uma engenharia religiosa do que exegese bíblica. E tudo isso para combater historicamente o pelagianismo e o semipelagianismo. Vamos terminar o nosso vídeo aqui com a tese evolucionista do pecado. Irmãos, essa tese é muito popular nas teologias, digamos assim, contemporâneas. Todavia, nem sempre tem se apresentado do mesmo modo, da mesma maneira. Essa teologia, ou essa teoria evolucionista do pecado, foi desenvolvida mais detidamente também por um britânico chamado Frederick Robert Tennent. Tennent, então, foi um teólogo britânico, filósofo da religião e, então, propagador, defensor e arquiteto, digamos assim, da evolução teísta. Pois bem, segundo Tennent, há muitos impulsos, inclinações e qualidades no homem que foram herdadas do animal irracional. Olha só, olha o pensamento. Olha as ideias aqui da filosofia moderna, do existencialismo, do racionalismo entrando aqui. Então, assim, para Tennent, essas disposições em si mesmas não são consideradas pecado sob certas condições, elas podem sim se tornar pecados. Então, neste pensamento evolucionistas é boa, né? Neste pensamento evolucionista sobre o pecado, há uma graduação do senso, digamos assim, há uma graduação, ou um gradual, melhor dizendo, despertamento do senso moral. Isso que eu queria dizer. Há um gradual despertamento do senso moral do homem que condena essas disposições. Quais? Os impulsos, as inclinações e as qualidades. Então, gradualmente, o homem foi sendo, no campo moral, despertado. Se o homem continua a render-se a essas disposições, a esses impulsos, a essas inclinações, a despeito, ou seja, ignorando a voz da consciência que fora desenvolvida, é uma engenharia tremenda aqui, né? A despeito da voz da consciência que foi desenvolvida com o passar do tempo, se ele não abandona isso, se ele rende-se a essas inclinações, então ele se torna realmente pecador. Ou então essas inclinações são consideradas realmente pecado. Essas inclinações, esses apetites, esses impulsos, todos eles se tornam realmente pecados se o homem acaba retendo isso. Pois bem, para o evolucionista ateísta, o pecado consiste no fato de o homem, enquanto um ser moral, primeiro, se permitir ser controlado, digamos assim, por esses apetites, por essas paixões de sua natureza sensual. E também para eles, o pecado consiste no homem, enquanto um ser moral, o homem não se controlar pelas aspirações da natureza superior. É um termo genérico mesmo, mas é um termo que eles usam, natureza superior, porque a natureza inferior ela é animalesca, é nesse sentido que eles colocam. Então a tese evolucionista do pecado passa longe de ser uma teologia. Ela é sim, ela é uma tentativa filosófica, uma tentativa da filosofia, digamos assim, contemporânea, travestida de teologia, de se entender o pecado e o mal. Não passa, ao meu ver, disso. Vamos encerrar aqui, só para dar um desfecho, colocando aqui uma recordação rápida sobre a visão reformada do pecado.
O que os reformadores e os reformados entendem? Entendem que com o pecado o homem perdeu a imagem de Deus no sentido restrito. Qual é o sentido restrito? O homem perdeu verdadeiro conhecimento, perdeu retidão e perdeu santidade. Por o homem, então, perder essas qualidades espirituais, verdadeiro conhecimento, retidão e santidade, quando o homem perdeu esse aspecto da imagem de Deus, o homem morreu espiritualmente, segundo Efésios 2. O homem tornou-se totalmente depravado em todas as partes do seu ser. Quando o homem perdeu esses aspectos, a imagem de Deus no sentido restrito, o homem tornou-se inteiramente incapaz de produzir qualquer bem espiritual. E o homem também teve, por conta do pecado, o pecado afetou totalmente o intelecto, não anulou, mas afetou totalmente o intelecto, a vontade humana, a volição no caso, e a sua afeição. Vamos fazer aqui uma observação. Olha só, mesmo com a queda, o homem, temos que lembrar disso, o homem não deixou de portar a imagem de Deus, porque ele carrega ainda a imagem de Deus no sentido mais abrangente. Perdeu no sentido restrito, perdeu o verdadeiro conhecimento, perdeu retidão e perdeu santidade. Mas ainda carrega no sentido mais abrangente a imagem de Deus, porque o homem continua mesmo depois da queda sendo um ser espiritual, sendo o quê? Um ser, que mais? Um ser espiritual, um ser racional, um ser imortal e um ser moral. Mas o pecado afetou, sim, terrivelmente esses aspectos. O seu espírito, a sua razão, a sua moral e o seu próprio corpo, que vai definhando, então experimenta a morte, a separação entre o corpo e a alma. As implicações da queda no pensamento reformado. Vamos lá, para encerrar. O homem decaiu da sua retidão original, o homem perdeu totalmente a comunhão com Deus, o homem tornou-se morto espiritualmente, o homem tornou-se totalmente depravado, o delito do seu pecado foi sim imputado a todo descendente de Adão, a morte foi transferida a todo descendente de Adão, a natureza pecaminosa sim foi transferida a todo descendente de Adão, a mim e a você, a natureza pecaminosa ainda persiste no que foi regenerado. Mesmo regenerado ainda tem a natureza pecaminosa. Portanto, o crente ainda pode pecar por impulsos, por ações delituosas, oriundos da sua natureza corrompida. Se vocês quiserem ter agora uma visão mais abrangente de tudo que falamos aqui, é só vocês recorrerem ao primeiro vídeo, a primeira aula aqui sobre a questão do pecado, e depois assistirem de novo esse vídeo, traçando aqui as diferenças entre a visão reformada, a visão pelagiana, a visão semi-pelagiana, a visão católica e, por fim, a visão evolucionista. Encerramos aqui. Chega por hoje. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor tem dirigido a Tua igreja, tem dirigido através do Teu Santo Espírito em toda a verdade. Dá sempre, ó Deus, um coração grato a Ti por Tua graça maravilhosa, e que esta graça maravilhosa também, ó Deus, seja acolhida no nosso coração com muita responsabilidade, para que possamos sim, uma vez justificados, uma vez santificados pelo sangue de Jesus, viver em santidade, viver em retidão, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, por hoje é só. Forte abraço a todos, um beijão.